Maravilha, então, agora realmente iniciando, né? Até agora a gente tinha feito algumas conversas para nos conhecermos, saber aí um pouco um do outro, né? Quem era, e descobrir como instalar o Java para a gente poder começar. E agora sim, nós vamos começar o nosso curso de Java realmente. Então, nossa disciplina de linguagem de programação com a linguagem Java, a gente vai seguir aí algumas coisas, a gente já passou por todas essas conversas, né? O Java, ele tem algumas características da linguagem, né? A linguagem Java, ela segue muito similarmente, né? Algumas coisas da linguagem C. A linguagem C, vocês tiveram no primeiro semestre, na disciplina de algoritmos, junto com o professor Albert Willenick, né? E aí, assim, é muito parecido mesmo. Porém, tudo que a linguagem C te dá de liberdade, o Java, ele te restringe, ele reclama mesmo. Então, tudo que você poderia fazer errado, que a linguagem C fala, faz, problema seu, a linguagem Java fala assim, você não pode fazer, isso vai dar errado. Eu sempre brinco e eu sempre faço uma analogia, a linguagem C é o tiozão, manja, o tio novo, solteirão, aquele um que o moleque sobe em cima do guarda-roupa e fala, tio, olha eu aqui em cima, eu vou pular, e ele fala, pula. Linguagem C é o tio, tiozão. A linguagem Java é a mãe, que entra desesperada no quarto e fala, meu filho, você não pode subir no guarda-roupa. Vem cá que a mamãe te pega, vou pegar a escada, vou tirar você daí, vou chamar o bombeiro. É a mãe hipercuidadora. Java é mãe, é cuidadora. E ela te pega no pé e fica lá e fala para você: não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. E aí você tem que aprender os muitos não pode. Então a curva de aprendizado da linguagem Java, ela é demorada. Então você demora muito tempo para começar a fazer alguma coisa. Diferente aí, por exemplo, da linguagem Python, que a linguagem Python é uma linguagem de múltiplo propósito, né? Mas a curva de aprendizagem dela é muito rápida. Você aprende muita coisa em pouco tempo, tanto é que eu estava até discutindo com alguns colegas de outra turma, que, por exemplo, em alguns livros que eu tenho, na linguagem Python, você aprende listas que seriam equivalentes, né, aos nossos arrays, você aprende listas, tuplas, dicionários, antes mesmo de aprender um if, antes mesmo de aprender um while, um for, é uma coisa absurda, é muito diferente, então a linguagem modifica. Então, tem que ser muito consciente da demora, para que você não se assuste o tempo que a gente vai demorar. Tendo isso em mente, vamos começar as nossas conversas. Assim como na linguagem C, o Java também é case sensitive. Ele diferencia as letras maiúsculas das letras minúsculas. Então, para ele, A maiúsculo é diferente de A minúsculo. Então, se você cria uma variável Azão, é diferente de uma variável Azinho. São duas variáveis distintas. Isso é interessante em muitos pontos, que te dá uma liberdade gigantesca de criação de nomes de variáveis. Porém, o Java ele tem algumas boas práticas, né, de como você deve descrever as coisas. Eu vou falar sobre as boas práticas e aí a gente vai começar a ver os exemplos, né? Assim como na linguagem C, nós também, para mais de um comando, nós temos uma abertura de chaves, um bloco, né? Para que você possa colocar mais de um comando, por exemplo, quando você vai fazer um desvio condicional, uma estrutura de decisão C, ou seja, o if, se você tiver mais de um comando, você precisa abrir e fechar uma chave. E aí os vários comandos irão entre essas duas chaves que você abre. Isso daí também é lá na linguagem C, igualzinho na linguagem Java. Os nossos comandos em Java também são finalizados por ponto e vírgula, então deixo claro, mais uma vez, a similaridade, né? Então, quando você escreve um comando, para finalizar esse comando, para que o compilador entenda que aquele comando finalizou, você coloca um ponto e vírgula. O arquivo Java que a gente vai lidar, a gente normalmente não fala o arquivo Java, a gente vai chamar de classe. Mas entenda, nesse momento, que a nossa classe, nesse momento, será o nosso arquivo.
E aí tem algumas explicações do porquê, obviamente. Todo o arquivo fonte.java, ele vai seguir com a extensão nome dele, .java. Esse daí é o arquivo escrito em texto plano puro, com a linguagem Java, que a gente consegue abrir, editar e modificar. Então, esse arquivo .java é o nosso arquivo fonte, assim como na linguagem C, você pode ter lá o arquivo salvo como .c ou como .cpp, se você estiver utilizando C++. Então, são as duas possibilidades, né? E aí, você tem toda essa característica daí que você tem de extensão. Normalmente, as extensões for Windows são com 3 caracteres, mas eu lembro que Java não foi criada para Windows. Logo, a extensão padrão já começa com 4 caracteres, o que difere um pouquinho dos demais, né? Hoje, a gente já não tem mais essa restrição, mas antes era um padrão do Windows. Então, o Java, ele quebrava esse padrão daí, com uma extensão de 4 caracteres. Todo programa Java, ele é representado por uma ou mais classes. Você pode ter pelo menos uma, ou você pode ter muitas e muitas e muitas classes, que no nosso início, no nosso decorrer, né, deste semestre, nós trabalharemos com uma classe normalmente. Há algumas exemplificações agora no início, que a gente criará mais de uma classe dentro do mesmo arquivo, mas o comum, o que a gente vai utilizar na linguagem de programação é a gente ter um programa Java, uma única classe em um único arquivo. Quando chegarmos em PO, já vai ser a primeira coisa que vai mudar. A gente já vai começar a trabalhar com pelo menos 2 arquivos. Um onde a gente vai ter a classe, o outro a gente vai fazer a execução, a chamada dessa classe. Então, a gente já vai começar a trabalhar com 2 arquivos em PO. Por enquanto, em LP, a gente vai estar seguindo aí que normalmente será apenas um arquivo com uma classe. O que nós temos de interessante agora quanto às nossas variáveis e os nomes que podem ser dados? A gente tem algumas coisas que ainda vão ficar muito escuras para vocês. Eu falo, confia no pai e vem comigo. Vamos lá que a gente está aprendendo, então isso daqui eu vou voltar, então você precisa ouvir agora, saber que existe essa técnica, a gente vai falar, vamos lá na frente, eu vou voltar, vou falar e eu vou sempre ficar fazendo esse rollback aí ao passado, eu retorno lá ao passado, né? E aí eu vou lembrar para você, olha, lembra que eu falei para você, quando a gente estava começando, o que era uma variável, o que era um método, o que era uma classe, o que era um atributo, e aí não se preocupa, em todos os momentos eu retornarei e falarei isso daí para vocês. Então agora, iniciando, eu preciso falar para vocês desses nomes. A gente tem, então, dentro do Java, classes, temos variáveis, temos atributos e temos métodos. A gente tem algumas regras de escrita de boa prática. Se eu não escrever de tal forma, meu programa não funcionará? Não funciona assim. Então, por que eu tenho que escrever? É uma boa prática da linguagem Java. A linguagem Java, como eu te disse, ela segue muitas regrinhas. Você tem muitos detalhezinhos da linguagem. Isso daí é que incomoda muitas pessoas e ocorre aí uma reclamação muito grande da linguagem. Ela não é uma linguagem que você consegue trabalhar sem conhecer, estudar linguagem, né? É muito importante. Já passo para você, Pedro, um minutinho só. Se eu escrever certo, sempre vai funcionar melhor. Eu tenho uma crença nisso que é absurda. Deixa eu ver. Acho que escrevi certo. Dentro desse site daí, Pedro, você vai clicar em FATEC e depois sobre a disciplina de LP. E aí você já vai direto para o Dropbox da nossa disciplina, que vai estar com todo o material salvo lá. É real time, salvou aqui, sincronizou lá, já era. Você já pode acessar isso daí. É isso daí, tá lá, tá tudo bonitinho lá.
Vamos então começar aí. Como que devem ser as sequências de caracteres que a gente pode utilizar para escrever os nomes das coisas, né? Os nomes de classes, de variáveis, atributos e métodos, eles podem começar com letras, então, maiúsculas ou minúsculas, underline e cifrão. Mas ele não pode começar com número e não pode começar com outros caracteres também. Então, dentro das nossas nomeações de coisas do Java, né, essas 4 coisas, classes, variáveis, atributos e métodos, nós temos que seguir a regra das letras, underline ou cifrão. Normalmente, e eu falo para você, é difícil eu ver alguma coisa, tanto em códigos que eu faço ou em códigos que eu leio, que inicia-se com underline ou cifrão. Pode, mas não é comum ser visualizado dessa forma. Normalmente não tem. No mais comum são letras. Então, todos os nomes de variáveis, classes, atributos e métodos normalmente iniciam-se por letras. Então, a gente segue aí a nomeação. Os próximos caracteres pode ser qualquer um dos acima, incluindo números, né? E você pode adicionar números. Então, você pode ter algo assim. Você pode ter algo escrito cliente com C maiúsculo, pessoa underline física, cifrão minha variável, contador, classe 1, underline variável. Tudo isso daqui pode ser nomes válidos dentro do Java. Tudo. Esses daqui, incluindo esses estranhos, né, como eu falei, que iniciam-se por underline ou iniciam-se por cifrão. Qualquer um desses daqui pode ser um nome válido. A gente tem aí também a declaração de uma classe. Uma classe no Java, ela começa com o nome class. E aí depois ela vem um nome propriamente dito e a abertura do bloco para você poder inserir os comandos. Então tem abre chave, fecha chave. Então segue essa ideia daí. Então quando eu crio um programa Java, eu tenho exatamente uma classe dentro dele. Vamos começar com um código zerado, né? Então vamos iniciar aqui com, vou iniciar até com um código em branco, agora não tem nenhuma linguagem, só vou aumentar aqui para a gente começar a escrever. Esse cara daqui é o nosso editor, o Dini. Eu dessa vez fui lá em arquivo novo, não escolhi nenhum template, um arquivão novo. Ele não tem extensão, não tem nada, então muito provavelmente não vai colorir. Até a gente salvar, ele não faz nada. Então aqui eu vou escrever class, e aí eu vou dar o nome da minha classe, para a gente ter o prazer de fazer um olá, olá mundo. E aí depois eu abro e fecho. Então aqui dentro desse, entre as chaves, eu vou inserir o meu código. Então o meu código será inserido entre a abertura e o fechamento das chaves. Isso aqui já é uma classe válida, ela já funciona. Por incrível que pareça, funciona. Temos aí algumas coisas interessantes. Eu vou salvar esse arquivo para a gente, só para a gente poder visualizar. Então, eu vou lá no arquivo, salvar como. Salvei como. Nesse caso, eu preciso dar a extensão do arquivo. Vou colocar aqui já na nossa pastinha. Eu vou precisar dar a extensão do arquivo. Por quê? Um arquivo texto que não tem extensão foi criado ali no editor. Então, eu vou colocar exatamente igual. Opa. Olá, mundo.java. Criei esse cara daqui, olá, mundo.java. Ele já vai lá para a nossa pastinha de arquivo fonte, arquivos fonte, salvei. Então, se você visualizar, ele está aqui já bonitinho. Então, já está lá salvo o nosso arquivo fonte. Se eu abrir, né, com outro editor qualquer, dei um duplo clique nele, eu estou abrindo com o editor de texto padrão aqui do Linux, que é o Edit. Esse aqui é o... Acho que é o Edit, é o Gedit. Esse aqui é o Gedit. É exatamente um arquivo texto, né, que está salvo. Ele só foi salvo com uma extensão diferenciada ali, mas normal, um arquivo texto. A partir do momento que eu compilo o meu programa,
ele gera um ponto .class. Então, na hora que eu clicar aqui em compilar, compilei, ele demora um pouquinho para subir a JVM a primeira vez, dá lá terminado com sucesso, compilação concluída com sucesso. Voltando na pasta, você vai ver que agora tem um arquivo .class. Esse arquivo .class, se você abrir ele com o editor de texto, vou abrir aqui com... Deixa eu abrir o outro e abrir ele. Só para a gente visualizar, né? Vou abrir aqui o olamundo.class, num editor de texto. Tá lá. Ele fica aí com um arquivo com os códigos estranhos, tem um contrabarra alguma coisa, alguns números, aí ele tem um init, tem um abre e fecha, v, code, linear, number table, source file, olá mundo Java, Java lang object, e ele tem lá alguma coisa, e ó, ele vai e ele mostra somente isso, que coisa estranha, né? Esse arquivo daqui é esquisitão desse jeito mesmo. Esse arquivo não é o arquivo que a gente pode editar. Esse aqui é o arquivo resultado da compilação do Java. Então, vamos conversar sobre esse arquivo daqui. Eu vou fechar isso aqui também, não há necessidade nesse momento, e vamos conversar sobre esse arquivo daqui que a gente acabou de criar. O arquivo .java, ele é o nosso código-fonte. E quando a gente quer executar esse cara, a gente não consegue executar ele, a gente tem que compilar. Assim como lá na linguagem C, eu compilava o meu arquivo .c ou .cpp e ele gerava o meu arquivo compilado, que é o .o. O .o é o arquivo objeto, né, lá na linguagem C. Aqui no Java é chamado de .class. Ele muda aí para .class. E existe uma coisa muito interessante que todo mundo acha que quando eu compilo um arquivo .java, ele gera o arquivo .class. E eu vou falar para você, não é verdade. Não é verdade isso. Isso daí é um mito que é por problemas de entendimento e compreensão. Então, vamos desmistificar esse negócio daí que, ao compilar um arquivo .java, ele vai gerar um arquivo de mesmo nome .class. Não é isso que acontece. Eu vou fazer aqui uma modificação, vou criar um novo arquivo e vou mostrar para vocês. Então, eu vou começar aqui criando um novo arquivo, tá lá um novo arquivo, class. Então, só para a gente brincar, que é um class. Testa classe. Então, a gente vai fazer uma ferramenta para testar aqui a criação de classes. Então, testa classe. Beleza? E eu vou salvar esse cara. Prestem atenção. O nome da classe se chama testa classe, em português. Estou dando um arquivo, salvar como, ok? Vou lá na nossa pastinha e vou salvar. Qual o nome que eu vou dar para esse cara aqui? Vou dar outro, com O maiúsculo, nome, com N maiúsculo, ponto, Java. Eu vou dar outro nome para a minha classe Java, aqui para o meu arquivo Java. Dei um outro nome, ok? Estão vendo? Outro nome.java. E aí, eu vou salvar. Salvei. Ele não reclama, não reclama. Verdade, não reclama. Vamos ver aqui, eu tenho o outro nome.java. Abrindo esse cara, só para confirmar, tá lá bonitinha, né? A nossa classe, class, testa, classe. Abre e fecha. Tá criada a nossa classe. Ok? Agora, eu vou voltar no meu editor, lá no Dini, e eu vou compilar essa classe. Vou clicar lá no botãozinho de compilar. Pergunta: qual é a saída que ele vai gerar? Primeira opção, vai gerar um erro, porque o nome do arquivo não está igual ao nome da classe. Segunda opção, ele vai gerar aqui o nome outro nome.class. Então, opção 2, outro nome.class. E opção 3, ele vai gerar testa classe.class.
por gentileza, manifestem-se aí no nosso bate-papo. Eu gostaria de ver o que vocês acham. Não existe certo, não existe errado, vocês estão aprendendo, então é muito bom para vocês entenderem o que está acontecendo. E se vocês tiverem a resposta que não é a correta, parabéns, vocês estão aprendendo o que é correto. Então, vamos lá. Primeira opção, 3. Ele vai gerar o testaclasse.class. O nosso outro colega disse que é 1, então ele vai gerar um erro. Alguém acha que ele vai gerar outro nome.class? Por gentileza, se houver, manifeste-se de alguma forma. Também, ó, o outro 2. Beleza, perfeito, muito legal. Joia. Se você não quiser se manifestar ou estiver com dificuldade, por exemplo, guarde a informação da sua resposta. 1 seria, isso aqui vai dar erro se eu compilar. 2, ele geraria outro nome, ao invés de .java, .class. E 3, ele geraria testaclasse.class. Acha que é erro também, então opção 1, opção 1. Ok, 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 perfeito. Agradeço a todos aqueles que colaboraram, muito obrigado pelas colaborações. Olha só que interessante, eu vou clicar para compilar e a gente vai fazer uma técnica empírica. Vamos pagar para ver? Vocês ficam tensos também? Compilando. Compilação terminada com sucesso. Então, sinto muito a todos aqueles que responderam 1, mas não, ele não dá erro. Não, esse código aqui está certinho, ele não gera erro. Agora vem a pergunta: é 2 ou é 3 a resposta certa? Vamos dar uma olhada lá na nossa pasta. Olha só aqui, eu tenho o arquivo outro nome.java. Tem algum outro nome.java? Vou até colocar aqui, ó, outro nome. Não tem, mas ele tem um testaclasse.class. Testaclasse.class. Sim, ele tem um testaclasse.class. Isso explica algumas coisas. E vamos, então, fazer a explicação do porquê ele tem um testaclasse.class e não um outro nome.class, né? Por que ele não tem o nome do arquivo .class? Quando você compila um arquivo fonte.java, ele cria as classes compiladas para você. Qual que é o nome da nossa classe? Testaclasse. Então, ele vai criar um arquivo .class testaclasse. Eu provo para você que ele faz isso daqui dessa forma. Vou dar um Ctrl+C e um Ctrl+V aqui. Fala aí, coloca o nome de uma classe que vocês queiram. E qualquer nome aí para eu colocar para ser em homenagem a quem colocar o nome primeiro aí. E escrevendo certo, hein? Deixa eu ver o nome que vocês sugerem para que a gente faça os nossos testes. Renatinho do CS, perfeito. Vou colocar aqui Renatinho do CS. Tem qual outra que foi sugerida? Classe Nicolas Cage. Classe Nicolas Cage. Droga, tá escrito errado, tem que ser com D maiúsculo. Ó, tem que seguir a regra lá, tem que começar com a primeira letra maiúscula. Pode ser, isso aqui tá certo. Tem mais algum? Boate, outra classe, desculpa, eu pulei aqui. Vou colocar todas elas. Olha lá. Alguém tá sentindo falta de uma baladinha, hein? Perfeito. Eu senti aí que alguém tá na falta aí de uma baladinha. Vamos ver aqui quantas classes a gente está criando, né? Dentro desse arquivo a gente tem 1, 2, Professor, cria 3, mais uma aí, cria mais uma aí. 4, 5 e 6. Eu crio quais? Pô, aí agora vamos ver. Acho que é o professor. Acho que é o professor sentindo a falta de um baile aí, hein?
Eu não fui eu segui aqui, ó. Acompanha o chat lá que você descobre quem tá sentindo falta aí, ó. Não, tá escrito, ó, bota aí. Não, é boate. Não é? Pô, deixa eu zoar. Logo quem que escreveu, cara. Olha lá. Eu já tenho sacaneado ele desde a primeira aula. Ah, o Aura é zoado mesmo. Não, o Áureo é o nosso querido amigo aí que deixa eu brincar com ele. Muito obrigado pela permissão da brincadeira, meu querido. Putz, grila, tem. Pô. Não pode ser com acento, Suzy, é sem acento, mas sem acento pode. Então aqui a Suzy pediu, vou ver aqui como que se escreve o sem acento pode. Acentos não são permitidos. Espaço não pode, marcou. Tem que ser tudo juntinho se for. Eu não sei de quem que você está falando, não. Sinceramente, não conheço. Como é que é o nome? Edinaldo Volta Morena. Edinaldo Pereira. Edinaldo. Faltou um do aqui. Pereira. O D é KKKK, pode ser também, mas eu não vou colocar KKK não. Toda vez não é não. É. Corretor, senhor. O pessoal tá aí, ó. O pessoal tá com um monte de sugestão. Eu agradeço muito todas as sugestões. Criei sei lá quanto, eu já perdi a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então tem 8 classes aqui. Aí a pergunta, se eu compilar um arquivo com várias classes da PAL, vamos experimentar. Compilei. Compilação terminada com sucesso. Não deu problema. E o que aconteceu? Olha só aqui o tanto de classe. A gente tem lá a boate do Áureo, a classe Nicolas Cage, a classe Droga, a classe Edinaldo Pereira, a outra classe, o Renatinho do CS e o Atahel também temos aqui. Conseguiram visualizar que ele não converte o arquivo .java para .class? Não é isso que acontece. Ele, na verdade, ele compila as classes e cada arquivo que nós temos .class é o resultado da compilação da classe que está dentro do arquivo .java. É isso daí que acontece. Tranquilo, Gabriel. Sossegado. Sossegadão. Qualquer dúvida, tô aqui. Só pergunta lá no grupo, chama nós, estamos aí junto. Aí o que acontece agora? Existe uma coisa muito importante que a gente tem que falar. Eu posso criar várias classes dentro do mesmo arquivo .java. Um monte. Vocês estão vendo aqui, ó. Até tirar o zoom, olha lá o tanto, ó. A gente criou um monte de classe, perfeito? Criamos um montão de classe dentro do nosso arquivo. Nenhuma das classes necessariamente tem o nome do arquivo em si. Tem o mesmo nome que o arquivo. Mas eu falei no início que você deveria salvar a tua classe com o nome do arquivo. E aí você vai falar para mim assim, caraca, eu acho que esse professor está mais brisado que qualquer outra coisa. Eu acho que a idade realmente chegou nele, é Alzheimer batendo, o cara está esquecendo das coisas. Acho que ele está com problema. E eu falo assim, sim, eu disse para você que a classe pública deve de ter o mesmo nome do arquivo. Notaram a diferença? Eu disse que a classe pública deve de ter o mesmo nome do arquivo. Então, vamos ver outro exemplo, né? A gente fez lá o meu primeiro programa em Java. A classe, ela não é simplesmente uma classe, ela é uma classe public, pública. Public class faz com que eu obrigatoriamente
tenha que ter o mesmo nome da minha classe no meu arquivo. Nós, então, com essa regra do Java, faz muito sentido entender o seguinte: quantas classes públicas eu posso ter dentro do meu arquivo.java? Apenas uma. Por quê? Porque ela tem que ter o mesmo nome do arquivo. Então, você não pode criar duas classes com o mesmo nome, ficaria ambíguo, ele ficaria perdidão, loucão, ele iria reclamar. Logo, eu preciso ter uma classe pública apenas, que ela obrigatoriamente tem que ter o mesmo nome do arquivo. Ah, mas eu posso criar arquivos Java sem ter classe pública? Pode, não tem problema nenhum. Compilado, ele gera as classes para você sossegado. E o que acontece? São as classes que nós utilizamos. A gente não utiliza o Java, a gente utiliza a classe. Estou falando de arquivo, tá ok? Então, a gente não utiliza o arquivo.java, a gente utiliza, na verdade, o arquivo.class. É ele que faz a mágica acontecer. Seria exatamente essa ideia, Suzy. Você levando para a ideia de ter algo público, uma única coisa pública, ela tem que ser como se fosse o identificador único dela. Sendo público, é o identificador único, sim. Então, não pode repetir. Classe pública, ela obrigatoriamente tem que ter o mesmo nome do arquivo. Logo, eu não consigo ter mais de uma dentro do mesmo arquivo. Cada arquivo.java pode ter sua própria classe pública? Pode e normalmente terá. Normalmente será assim. Mas garanto para você que todo o arquivo Java que a gente criar, ele só pode ter, no máximo, uma classe pública. Ele pode ter nenhuma classe pública. Está aqui. Isso aqui prova que classe pública não é obrigatória, mas quando você cria uma classe e ela é pública, obrigatoriamente o nome dela tem que ser o nome do arquivo. Repetir várias vezes, será que entrou na cabeça? Eu acho que sim. Então, para um teste muito importante, eu vou fazer o seguinte: vou vir aqui no início e vou criar uma outra classe. E essa classe, sim, eu vou colocar ela como pública. Vamos ver uma última sugestão: Goku mexicano. Goku mexicano. Mexicano. Goku mexicano. E eu vou transformar esse cara aqui em P-U-B-L-I-C, public. Transformei essa classe em uma classe pública. Olha só o que vai acontecer na hora de compilar. Compilei. Erro. Legal. Adoro o erro. O erro faz a gente crescer muito e aprender bastante. Bora ler o erro. A gente tem que aprender a ler os erros da linguagem e interpretá-los. Quando a gente estiver lendo os erros da linguagem e conseguindo entender o que eles estão nos explicando, o que a gente fez de errado, a gente vai saber como programar muito bem. Então, vamos começar aqui. Esse, infelizmente, não tem como eu ampliar, mas ele fala aqui para você que teve uma compilação através do Java-C, do arquivo outronome.java, no diretório home, Cristóvão, Dropbox, Fatec, LP, arquivos fonte, exatamente onde está. Outronome.java, na linha 1, olha lá o 1, na linha 1, realmente é linha 1, teve um erro. Então tem lá um error. Aí ele fala class Goku mexicano is public. A classe Goku mexicano é pública. Pública, tá ali. Eu coloquei, pública, real, certo. Deveria ser declarado um arquivo nomeado como Goku mexicano.java. Lembra que eu falei que Java é mãe? Ela não deixa você ir para frente. Ela fala, isso aqui não pode, filho. Filho, se você criou uma classe pública, você tem que salvar o arquivo com esse nome, ou colocar o nome do arquivo nessa classe. Aí você fala, entendi. Então, eu não consigo criar essa classe Goku mexicano se ela é pública e o nome do meu arquivo não é Goku mexicano.java. Para que isso daqui seja corrigido, eu vou colocar aqui, outro nome, que é o nome do meu arquivo.java, ok? Estou colocando lá o nome, né, na minha classe pública do outro nome, que é o texto, que é o nome do meu arquivo. Vou compilar esse negócio, e aí a compilação conclui-se com sucesso.
Ó, que lindo! Concluída. Show de bola. E aí, o que acontece? Se você for lá na sua pastinha linda, maravilhosa, você vai ver que agora a gente tem aqui, ó, um outro nome .class. Perfeito, né? Temos um outro nome .class. Então, aqui, só para você visualizar melhor, outro nome .class. Aqui, ó, outro nome .class. Oi, pois não? Quem falou? Pode fazer essa parte que o senhor fez de novo? Posso, claro. Travou tudinho aqui para mim, fazendo um favor. Perfeito, sem problema nenhum, repito. Vamos lá, então. Vou apagar até esse cara aqui, Shift Del, apaga. A gente só tem lá o nosso arquivo outro nome.java. A gente estava aqui com Goku mexicano. E aí o que acontece? Compilando. Quando você compila um arquivo .java e dentro dele há uma classe pública, essa classe pública tem que ter o mesmo nome do arquivo. Como eu criei aqui um public class Goku mexicano, você pode observar que ele dá um erro. Tá lá tudo, ó, mensagenzinha de erro. E ele mostra aqui embaixo aonde deu o erro. Ele fala aqui o comando que foi executado, que foi o comando de compilação, o javac. E aí ele vem aqui e fala, no arquivo outro nome.java, na linha 1, ocorreu um erro. A classe Goku mexicano é pública. Ela é pública, tá certo, né? Olha lá, class, public, e o nome dela, Goku mexicano. Tá tudo certo até aqui. Should be, então, deveria ser declarado um arquivo com o nome Goku mexicano.java. Sim, deveria ser. Por quê? A regra do Java nos impõe que uma classe pública ela deve de ter o mesmo nome do arquivo que a contém. Então, o nome do nosso arquivo é outro nome.java, ou eu mudo a classe para outro nome.java, ou eu mudo o nome do arquivo para Goku mexicano. As duas soluções vão ser realmente as que precisam ser feitas. Eu vou seguir aqui a ideia de trocar o nome da classe, tá ok? Vou trocar o nome da classe. Eu não quero mais Goku mexicano. Eu quero aqui outro. Eu coloquei outro nome. Outro nome. Se eu compilar esse cara agora, compilando, compilação concluída com sucesso. Ou seja, não há erro de sintaxe, não tem erro na minha escrita do código. Se eu olhar lá na minha pastinha, vamos lá na minha pastinha, olha lá a pastinha, você vai ver que surgiu agora, olha aqui, um outro nome.class. Então, quando alguém falar para você que quando você compila um arquivo .java, ele vai compilar e gerar o arquivo compilado .class, isso daí não é verdade. Ele vai gerar a classe compilada .class. E, por ser uma classe pública, ela tem o mesmo nome do arquivo. Entendeu a diferença? É bem sutil. Mas se você explicar isso daí em um dia, em uma entrevista, vão notar que você não é um usador da linguagem. Você é um estudador da linguagem. Você é alguém que estudou, é um estudioso dela, literalmente. Você estudou isso daqui, você entendeu o pormenor da linguagem. Então, a linguagem não compila o arquivo. Ela lê o arquivo e compila as classes do arquivo. Manjou? Compila as classes do arquivo. E aí tem as nossas regras. E aí a gente volta aqui no nosso arquivinho. Lembrando que, só tirar a janelinha de mensagens, você pode ter mais de uma classe dentro do teu arquivo .java. Sim, a gente tem, eu acho que aqui 9 classes, se eu não estou enganado. Você tem um monte de classe. Perfeito. Mas você só pode ter uma e apenas uma classe pública por arquivo. E quando você declara uma classe sendo pública, ela obrigatoriamente tem que ter o mesmo nome do arquivo que a contém. Show de bola? Fiz-me entender? Compreenderam? Dúvidas?
Leonardo, conseguiu entender agora? Picotou aí para você? Não? Sim? Sumiu, Léo? Não, beleza. Tá aí. Pode ser problema de conexão. Não, Tranquilo. eu tô aqui. Que eu demorei pra mutar, tava deitado. Não, tranquilo. Sossegado, meu querido. Mas eu entendi sim. Isso daí é importantíssimo o entendimento. É muito importante a gente entender que não pega o arquivo como fazia lá na linguagem C e o arquivo é compilado. Ele pega o arquivo, lê o arquivo e dentro do arquivo ele vai pegar a classe e compilar a classe. Então o resultado da compilação são as classes compiladas e não o arquivo compilado. É uma teoria diferente, né? É uma forma diferente de entendimento. Primeira diferença que a gente tem aí, que é muito gritante com relação ao que a gente tinha lá no nosso querido C. A gente tem essa diferença. Após a gente. Alguém levantou a mão? Desculpa, perdão. Se alguém levantou a mão, manifeste-se que a gente chama aí sem problema nenhum. Agora, a gente tem um detalhe muito importante, e esse detalhe é muito igual na linguagem C. Isso daí é legal que os dois são parecidos. Uma classe Java, para ser executável, para ela poder rodar, ela precisa ter um método main. Se ela não tiver um método main, um método principal, ela não é uma classe executável. E, professor, mas existem classes não executáveis? Sim, existem um monte de classes que não são executáveis. A gente cria muita coisa que não precisa ser executável. A gente cria, por exemplo, em orientação a objeto, as classes que representam os nossos objetos, classes que guardam funções, classes para melhorar, né, segmentar o nosso código, dividir ele, organizar. Então, sim, tem muita coisa desse tipo, sim. Então, não fiquem estressados, pois realmente pode não ter executável. Mas, se você quiser que ela rode, ela tem que ter um método main. E eu vou provar isso para vocês agora, porque até esse momento eu só estou compilando. Vou tentar executar esse cara daqui. Vou ir lá e vou rodar. Vou compilar de novo para ver que a compilação tá bonitinha, ó lá, compilado com sucesso, não teve problema, show de bola. Vou rodar esse cara. E aí na hora que eu rodo, eu vou até ampliar aqui, aumentar a nossa tela. Olha lá. Erro. O método main não foi encontrado na classe outro nome. Defina o método main como public static void main, string abre e fecha colchetes, args, ou uma classe de aplicativo do JavaFX que expande o javafx.application.application. Ele explicou para você as duas formas de você criar arquivos executáveis. Se você tentar rodar, não vai funcionar. Então, isso daí é um ponto importante. Quando você tenta rodar e não há um método principal, ela não vai rodar. Show de bola? Isso daí é um entendimento legal. Então, tanto na linguagem C como na linguagem Java, para um arquivo fonte meu compilado poder ser executável, dentro dele tem que ter lá uma função principal, um método principal. Função é chamado na linguagem C, na linguagem Java é traduzido para método, mas é exatamente a mesma coisa. Então, você vai ter lá o método main, que nem nesse caso. Por isso que eu fui pelo nosso template na instalação, no teste, porque eu queria que você não tivesse o erro, eu queria que você executasse essa classe, foi de propósito. Então, se tiver um método main, se eu compilar esse cara daqui, compilação terminada com sucesso, não há erros, eu consigo rodar e ele executa, mesmo não tendo nada, né? Mas isso daí é muito importante. Na aula de hoje, então, nós vimos como se instala o Java, isso é importante, vimos a instalação e configuração de duas IDEs, e, além disso, a gente entendeu que compilação no Java, ela compila as classes de dentro de um arquivo e gera as classes compiladas. E que para um arquivo Java ser, uma classe Java ser executável, ela precisa obrigatoriamente ter um método main, um método principal dentro dela.
Isso daí foi coisa pra caramba. Eu sei que muda muito o conceito de uma linguagem para outra. Java é diferentona, mas tá aí. A gente já conseguiu fazer bastante coisa hoje. Não parece, mas para mim tá ótimo. Estou extremamente satisfeito.